Santa Amada Igreja, que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, povo de Deus. Tão triste? Não, Jesus vai alegrar se tiver, aleluia. Que honra estar nessa casa mais uma vez. Louva a Deus pela vida do pastor Felipe, sua digníssima. Que Deus continue a abençoar e a honrá-los em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida também do pastor Rodrigo, aleluia. Quase me deu branco. Homem de Deus, uma referência para a minha vida, para o meu ministério, também abaixo de Jesus. Quero aqui já deixar a paz do pastor Ricardo, a toda a igreja, amém? Juntamente com a sua digníssima esposa Mariana. E nessa noite também quero deixar aqui a paz do meu esposo, que está ali em outra congregação, ministrando, mas estamos aqui da mesma graça e comunhão. Amém, igreja? Sem delongas, queridos, coloque de pé em nome de Jesus. Pega aí a sua Bíblia. Deus, Ele é perfeito. E vindo para este lugar eu pude sentir a presença de Deus no meu carro. Então quem dirá aqui nesse ambiente que está prontinho, preparado para a glória de Deus, aleluia. Pega aí a sua Bíblia, abra no tema dessa grande festa, a qual se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Que toda honra, glória, louvor e exaltação venha ser dada a nosso Deus para todo sempre. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma, amém? E é claro que eu não poderia deixar de elogiá-los, juventude. Vocês estão lindos para a glória de Deus. Vai nos dizer assim: elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, em glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Aí agora você vai comigo lá em 1 Samuel. Uma palavra com o Senhor encheu minha alma. E que todas as vezes que eu peço uma palavra a Deus para ministrar sobre a igreja, Deus, Ele sempre confirma, seja em louvor, seja usando alguém. E hoje eu louvo a Deus pela vida do jovem, a qual louvor e falou sobre Davi. Aleluia! Abra comigo nessa noite em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 9 ao 11. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 9 ao 11. Que vai nos dizer assim: em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Mas Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Se assente glorificando ao nome santo do Senhor Jesus. Pai querido, Deus eterno, nessa noite, Senhor, exaltamos, ó Pai, o teu nome. Quero te pedir que neste momento, ó Pai da glória, que a tua palavra, Senhor, venha, Pai, ser como flecha ao coração dos teus filhos. Que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça, porque a igreja é tua, o povo é teu, o altar é teu. E aqui o Senhor tem liberdade, Pai, para fazer conforme é da tua vontade. Então faça o teu querer, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, vemos no capítulo 15 de 1 Samuel, do verso 1 ao 34, que havia um rei sobre Israel, por nome de Saul. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que agora Samuel, sendo alguém escolhido por Deus, sendo alguém que foi gerado através de uma promessa, através de um voto de sua mãe,
Ele vai até Saul, porque Saul, ainda que Deus tivesse o colocado, ainda que Deus tivesse ali usado Samuel para descer o olho sobre a sua cabeça, ele começou a querer a caminhar da maneira que ele achava que era bom. Ele deixou de ouvir a voz do Senhor, e é por isso que Deus vai usar agora Samuel para trazer uma exortação sobre a vida de Saul, e não apenas uma exortação, mas para dizer para Saul que Deus o rejeitou. Samuel foi bem claro em suas palavras para Saul, a ponto de dizer para Saul, meus irmãos, que o Senhor rasgou o seu reino e entregará a outro, tudo por desobediência. Eu entendo que aquele que obedece com Deus cresce, mas aquele que é desobediente, ele empaca. Porque deixou de ouvir a voz de Deus e quis caminhar da maneira que achava legal, da maneira que achava favorável, da maneira que agradava o próprio ego. E aí a Bíblia Sagrada, meus irmãos, vai dizer agora no capítulo 16, verso 1, que lá está Deus a se apresentar a Samuel. E a palavra que Deus libera para Samuel é: Samuel, até quando se lamentará por Saul, quando eu já o rejeitei? Ouvindo a instrução de Deus, Samuel está se lamentando pela maneira que Deus usou ele para exortar Saul. E nessa noite Deus quer trazer um alerta para alguém: para de se lamentar da maneira que eu te uso, porque a maneira que eu te uso não é tão avivada. Para de se alimentar nessa noite, se a tua voz talvez não é tão perfeita para louvar o meu nome. Deus está dizendo: aquele que adora, 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 mas aquele que quer se ter como perfeito perante a presença de Deus, já pecou contra ele. Era Deus dizendo para Samuel: para de se lamentar por aquele que eu já liberei uma palavra de exortação contrária. Samuel não é qualquer um não, meus irmãos. É alguém que foi gerado do voto, como eu disse. É alguém que cresceu juntamente com o sacerdote ali, e sendo ele ainda um menino, lá estava Deus a o chamar: Samuel, Samuel. E me chama a atenção é que todas as vezes que Deus chamou a Samuel, enquanto Samuel não lhe respondeu, ele não parou de chamar. E hoje ele está chamando alguém aqui. Está disponível para responder para ele? Está chamando alguém que está tentando fugir de chamada. Está chamando alguém que não ora na madrugada. Está chamando alguém que não vem mais para a escolinha bíblica dominical. Está chamando alguém que não se consagra mais, que acha que por conta do tempo da promessa, Deus não vai cumprir aquilo que ele liberou. Está te chamando hoje. Deixa a depressão embora. Juventude, deixa a ansiedade ir embora hoje. Não deixa que o inferno venha aprisionar aquilo que Deus entregou na mão de vocês. Sejam ousados naquilo que Deus fez com que cumprisse na vida de vocês. Almejem ser usado por Deus. Não tenha como espelho homens, porque homens são falhos, pecadores. Mas se tiver como exemplo Cristo, vocês viverão e farão obras maiores que Ele fez sobre a terra. Bem maiores. Após exortar ali Samuel, Deus dá uma ordenância para ele, dizendo: ei Samuel, enche o chifre de azeite, vem, vai até Belém, porque a casa de Jessé é de lá que eu me provi de um rei. Só que Samuel, ele tem medo, porque a palavra que ele liberou para Saul não é uma palavra agradável. A palavra que ele liberou sobre Saul não é uma palavra que levantasse Saul, pelo contrário, trouxesse sobre seu coração uma ira.
E conforme Deus diz, enche os chifres de azeite e vem. Eu tenho entendimento que era Deus dizendo para Samuel: ei, Samuel, não precisa ter medo, porque eu estou indo na tua frente. Ei, Samuel, não precisa temer não, meu filho, porque eu libero a palavra, mas eu me responsabilizo por ela. Ei, Samuel, não adianta temer, porque nenhuma ferramenta, Samuel, preparada vai prosperar sobre a sua vida. Vem. Diga para o seu irmão que está do seu lado: o mesmo Deus que te manda aí. Não, está todo mundo triste ainda. Fala com autoridade, que a palavra de Deus é autoridade e ousadia. Fala para ele, fala para ela: o mesmo Deus que te manda aí, te dá estratégia para permanecer intacto perante o inimigo. Enche os chifres de azeite e vem, Samuel. Bora, que eu tenho um ambiente preparado para você levantar alguém que ninguém dá nada, para você levantar alguém que não tem nome, que não tem tamanho, mas que é segundo o meu coração. Vai! Samuel está dizendo: Deus, como é que eu vou lá? Se Saul souber, vai me matar. Aí Deus está dizendo: se preocupa não, meu filho, vou te dar estratégia agora. Se alguém perguntar o que é que você foi fazer, fala que você foi sacrificar a mim. Assim se fez. Samuel chegou em Belém, e quando ele chegou em Belém, vieram algumas das autoridades e disseram para ele: vem em paz. Mas por que, missionária Thalita, disseram essa palavra para ele? Porque vemos, queridos, no capítulo 15, no verso 33, que Samuel cortou Agague, rei dos Malaquitas, em pedaços, diante do Senhor em Gigal, por conta da sua maldade. Ou seja, a notícia sobre Samuel percorreu. Aí alguém está desesperado, dizendo: ei, tu vem em paz. E assim ele fez como o Senhor lhe ordenou. Diga para alguém: faça, não de qualquer jeito, mas da maneira que Deus mandou você fazer. Ele disse: sim, vim sacrificar o Senhor, se purifiquem, venham comigo. Estratégia de Deus. O problema é que tem muita gente tentando entrar na terra do inimigo sem ter preparo. Tem muita gente querendo afrontar o inimigo sem ter a presença. Tem muita gente que carrega título, que carrega rótulo, mas vive longe da intimidade com ele. Mas Jesus está dizendo: ei, você tem a minha presença, você tem a minha presença, você tem a minha presença. Então não temas, não desanime, eu cuido de você. Mas para entrar tem que estar preparado. Diga para esse jovem aí: esteja preparado. Não é porque é jovem que vai andar de qualquer jeito. Afinal, o treinamento para você é para chegar no céu. E para chegar no céu não é de qualquer jeito. Na escola é diferente. Dentro de casa honra pai e mãe. Tem compromisso com Deus. Sabe o adorar. Sabe o que fala. Sabe da maneira que se veste. Sabe entrar, mas também sabe sair. E quando alguém desacredita, Deus usa para a glória do nome dele. Ai, como eu amo a minha mãe. Ela ia para o culto, pastores, e dizia: vamos para o culto. Eu doida para correr do culto e se divertir. Eu dizia: vamos. Mas eu já ia toda arrumadinha para depois fugir da minha mãe. E um dia a juventude, eu louvava na igreja, e eu disse assim: ah, na igreja é tão chato.
Só tem gente velha. É, testemunho, viu? Agora a velha sou eu. Falei, que isso? Quero não. Deus usava as irmãzinhas e dizia, manda te dizer o Senhor. Não aceite a proposta que o inferno está preparando para você. Eu dizia, eita, mais uma. Aí sabe o que aconteceu? Me desviei do caminho do Senhor. Comecei a andar com vários amigos. Não era mais chamada daquela que a crente. Comecei a achar legal. Ó, que top. Tô diferenciada, tô arrasando. Só que olha só, aquele que já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, a juventude não sabe viver. Jesus está falando com alguém que está pensando, não tenha dúvida. Não abandona o que Deus entregou. Aí olha só, fui pro mundão, peguei o dom do louvor e eu disse, a partir de hoje eu vou cantar funk. Tchutchá pra cá, tchutchá pra lá, e Jesus dizendo, uma hora eu te pego. Fazendo tudo que não prestava. E o inferno, ele não é bobo, ele é estrategista. Ele não vai te mostrar pouca coisa, não vai fazer você andar com qualquer gente. Ele quer te mostrar aquilo que é bom, aquilo que atrai os seus olhos. E assim eu fui. Deus enviava gente para falar comigo e eu não queria escutar. Só que sabe o que aconteceu, juventude? Um dia eu cheguei da balada, deitei na minha cama e o vazio bateu na porta de novo. Eu querendo dormir, o sono não vem. Aí eu ouvi alguém dizer assim, Talita, basta. É nessa hora que eu comecei a orar o Salmo 91, porque filho de crente sabe o Salmo, não é mesmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente. Já achando que era o inimigo. Chamava meu pai, ninguém atendia. Minha mãe nem tão pouco. Meu irmão, só estava eu dentro de casa. E aquela voz disse para mim novamente, Talita, basta. Só que na segunda vez, a minha pele tremeu, o coração queimou, a lágrima começou a descer. E Jesus disse para mim, olha lá a Bíblia. Você pode até ter desistido da promessa, mas o mesmo Deus que te permitiu sair é o mesmo Deus que hoje te espera retornar, porque a promessa não morreu, ela permanece te esperando. Volta. Aí eu tive que retornar e lá para o final da fila de novo, né, pastor? Tive que passar o processo da espera. E se você, juventude, me perguntasse hoje, quer voltar? Eu digo para vocês que foi a pior decisão da minha vida. Porque com Jesus, se você não tem nada na mão, Ele se torna teu tudo. Mas sem a presença dEle, nós não se tornamos nada. Vou voltar aqui. Olha só. Ele fala para aqueles homens que ele foi sacrificar ao Senhor. Convoca aqueles homens para se purificar. Convoca agora Jessé, teus filhos, fazem ali a cerimônia de purificação. E a palavra do Senhor vai dizer que ao chegar, olha o que é os olhos humanos, que ao chegar, Samuel ele passa a observar alguém. Quem que ele observa, missionária Talita? Ele observa Eliabe. Eliabe é diferenciado, porque tem estatura, tem presença, é alguém alto, é alguém que você olha e diz, certamente é este. E ao pensar isso, vem a voz do Senhor sobre a vida de Samuel. E o Senhor diz para ele, olha que coisa linda. Eu não vejo aparência. Para Samuel é alguém pronto, mas Deus está dizendo, eu não vejo aparência, nem tampouco altura. Não vejo como o homem vê,
porque o homem vê a aparência, mas eu sou Deus que contempla o coração. É Deus dizendo para alguém: talvez você não tenha uma aparência boa, talvez não tenha aquela aparência de pregador, de cantor, mas Deus está dizendo: eu contemplo o teu coração nessa noite, porque eu sei quem é você, eu sei a promessa que eu entreguei na sua vida, e eu sei aonde é que você vai chegar. Samuel, já o rejeitei. Samuel passa a observar o cenário, e enquanto ele observa o cenário, ele observa agora Abinadab. Abinadab é bom com a espada, é bom com escudo, serve bem a armadura, tem experiência com guerra, mas Deus está dizendo: não, já o rejeitei. Aí a palavra do Senhor vai mais no profundo e diz que lá tem Simeia. Mas Simeia é alguém que é bom de guerra, bom de aptidão, mas é alguém que o Senhor também rejeitou. Veio 7 a se apresentar. E sabe o impressionante? É que Jessé, sendo pai, apenas chamou os 7 e esqueceu de Davi. Porque tem momento que Deus traz o esquecimento na vida de alguém, porque é que Ele mesmo quer apresentar alguém que ficou esquecido. Porque eu aprendo com esse Deus que Ele não quer digitar o dele, de ninguém, perdão, numa promessa, numa chamada que só Ele tem capacidade de impor sobre a vida de alguém. Se apresentam todos. Agora Samuel observa que obteve a negação de Deus sobre eles e pergunta para Jessé: são estes todos os seus filhos? Mas ele vai dizer: tem alguém que é mais novo, e esse novo está fazendo o quê? Está no campo, cuidando do rebanho. É o tema forjados nessa noite. E ser forjado por Deus nunca é estar sentado, meus irmãos e minhas irmãs, num palácio, em uma cadeira boa. Eu entendo que ser forjado por Deus é estar lá no pasto, onde não tem ajuda de ninguém. Ser forjado por Deus é estar ali todos os dias, matando urso, matando leão, não tendo mesa preparada, devendo uma vida sendo desacreditado, só porque é de baixa estatura. Ser forjado por Deus não é ter telefonema para dizer assim diz o Senhor. Ser forjado por Deus não é ter uma mão para levantar quando a guerra bate na porta, mas ser forjado por Deus é ser preparado para chegar aonde Deus disse que você chegaria. Ser forjado por Deus é renunciar àquilo que tu quer fazer. Porque quantas das vezes a Thalita disse: quero chamada não, Jesus, quero ficar na cadeira que é melhor. Quantas das vezes fugir do culto da igreja para ir a outra igreja e dizer assim: eu vou lá porque lá eu vou escutar, mas chegar no culto o pastor dizer: irmão, o pregador faltou, Deus pode te usar hoje aqui? Quantas das vezes tu olha a tua chamada, fala assim para Jesus: quero não. Cadê o dom que Ele te deu? Usa alguém melhor que eu. E Ele está dizendo: cadê a chamada que eu te entreguei? Eu poderia ter escolhido tantos, mas eu escolhi você mesmo em meio falhas, mesmo em meio a erros, mesmo em meio ninguém acreditando. Eu olhei para você mesmo não tendo mão estendida, e Jesus está dizendo: porque você tem fugido da chamada que eu entreguei na tua mão, só por conta do cenário do pasto. Deus está dizendo: seja forçado, mas
mas seja usado por Ele. Esteja quebrado, mas seja usado por Ele. Não seja o crente que só glorifica quando a porta abre. Seja o crente que não tem nada, mas sabe que Ele permanece sendo o mesmo. E Deus conhece tua estrutura. Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não parar. Jesus vai começar a tocar alguém aqui nessa noite. Acolho todas as suas lágrimas e mando a te falar. Pega hoje e pega o que Ele te entregou e volte para o mar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Ei, xarabacai! E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volta hoje, volta hoje, volta hoje. Eu sou Deus que te sonda, que te conhece, aleluia. Quando tu deita, quando se levanta, eu sou Deus que conhece o teu pensamento. Eu sei quem é você. Achou que tu ia sair da mesma maneira que entrou hoje no culto? Deus manda dizer para você: porque está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus. Tu acha que tu tá sozinha nessa guerra, minha filha? Tá não. Olha, ele parar no culto para falar com você. Quando tu tá dentro daquela casa lá, Ele escuta você falar com Ele. Quando as forças vão embora, lá tem renovo dele para te sustentar. Aí Jesus está mandando dizer para você: eu não te esqueci não. Está sendo forjada, mas está sendo preparada. Eu não esqueci dos teus sonhos, mulher. Eu não esqueci da promessa. Te diz o Senhor: pega o que eu te entreguei e volta. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo no altar. E tudo que é mentira está sendo, ai papai, e Ele está aqui, aqui, aqui. E tudo que é mentira, tudo que é ferramenta do inferno contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, nessa noite não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Não vai. Tu achou que ia chegar no culto quebrada, pensando em desistir, e que Jesus iria deixar tu sair dessa mesma maneira? Nessa noite Ele está dizendo: tem renovo. Olha Deus dizendo para Samuel: Samuel, desce mais um nível, porque Davi muito tempo no pasto não teve lugar na mesa. Ei, Samuel, desce de nível, porque por muitas das vezes Davi não tinha horário para comer, tampouco se lembravam de Davi. Mas sabe o que me chamam a atenção? Que mesmo os irmãos de Davi o desprezando pela sua estatura, Davi ficava no pasto sendo forjado, mas também levava alimento para os seus irmãos no acampamento do exército. Era Davi dizendo: eu sou pequeno, mas sou esforçado. Eu sou pequeno, mas não devolvo na mesma moeda. Eu sou pequeno, mas sei quem é que me chamou. Eu sou pequeno, mas também sirvo para alimentar alguém. Eu sou pequeno, mas Deus me chamou.
Pode falar aí, Samuel. Que ninguém vai se assentar à mesa. Deus está falando com alguém que muitas vezes não teve mesa para se assentar. Quando se fala de mesa, se fala de comunhão. Talvez você está aqui nessa noite, juventude, mas dentro de casa só Deus sabe como é que a situação se encontra. Talvez, minha irmã, você está aqui, mas só Deus sabe da confusão que chegou nessa semana. Talvez você está aqui, meu irmão, mas só Deus sabe a guerra espiritual a qual você está enfrentando. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu estou preparando mesa. Ninguém vai se assentar enquanto Davi não chegar. Davi chega, e quando Davi chega, a voz do Senhor nesse momento é positiva para Samuel, dizendo: é este. Não tem tamanho, nem parece que canta, nem parece que prega. Ó, é este. Pode descer o óleo. Jesus está dizendo, juventude, que hoje Ele vai descer o óleo sobre a cabeça de cada um de vocês. Jesus está dizendo: eu vou renovar. Se tiver disponibilidade, eu chego para impactar de uma maneira até que tudo quanto o inferno quis lançar será queimado no fogo, porque Ele permanece sendo o mesmo. Sabe o que aconteceu comigo? Tudo isso para você não fugir do teu chamado. Um dia Jesus disse para mim, por muitas das vezes até usou este homem, e se cumpriu, viu? Para a glória de Deus. Deus disse que me levaria em muitos lugares, que me colocaria no meio de príncipes, de princesas, lugares a qual eu jamais imaginaria. Só que, juventude, eu olhava para o meu cenário daquele momento e eu falava para Jesus: Jesus, como é que o Senhor vai me levar se nem ler na Bíblia eu entendo? Jesus, como é que o Senhor vai me usar de uma maneira terrível, a qual o Senhor tem falado, se eu não sei nem até que ponto eu estou disposta a chegar? E um dia a promessa se cumpriu. Eu fui a uma igreja muito bem estruturada, muito grande, com muita gente. E naquele dia eu sentei na cadeira de baixo e olhei e falei assim para Jesus: Jesus, olha as pessoas que deram a saudação. Olha a eloquência desses homens. Olha a tamanha sabedoria. E por um momento eu quis fugir da igreja. Levantei, fui no banheiro. Meu esposo viu minha cara assustada. Ele disse: o que é que está acontecendo? Eu falei: vamos embora. E ele disse: tu não vai embora não. Tu não prega para homem, tu prega a palavra de Deus, não é? Então tu volta e senta lá e vai pregar. E quando eu sentei, meus irmãos, naquela cadeira novamente, eu disse para Deus: Deus, eu sou um instrumento tão pequenininho. O Senhor vai usar? E sabe a resposta de Jesus para mim, juventude? Para de olhar para instrumento grande, porque quando uma orquestra ela toca, tem muito instrumento pequenininho com um som gigante, a qual você não percebe. E foi naquele momento que Jesus disse para mim: a palavra não é tua, o dom não é teu, a unção não é tua, a ousadia não é tua. Então seja pequenininha, mas seja alguém que faça barulho, seja alguém que o inferno não resiste, seja alguém que tenha palavra, seja alguém que tenha comunhão, porque eu ainda sou o mesmo. Então não dê desculpa para ele. Ele nunca desistiu de ti, não.
Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, descansa. Espere em Deus, confia nele. Vou finalizar. Olha só, o óleo desce sobre a cabeça de Davi. Mas não é só o óleo que desce, meus irmãos, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando o óleo desce, veio o Espírito do Senhor e se apoderou de Davi. Deus está dizendo: você não vai só carregar a unção que eu te dei, você vai carregar também o meu Espírito. Você não vai carregar apenas a palavra que eu te entreguei, mas você também vai carregar o dom do Espírito. Talvez você está dizendo: ah, Deus, eu não me vejo sendo capaz de fazer. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite que Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Pega quem não é nada, faz se tornar tudo. Pega aquele que ninguém valoriza, que ninguém dá nada, que não tem aparência, nem altura, nem formosura, e faz algo grande perante a presença dele. Ele faz. Davi, vamos ver que no passo ele é forjado. Mas quando Davi vive a fé autêntica, é quando tem o gigante filisteu afrontando o povo de Deus. Vou correr aqui por conta do horário. Ele vai lá no acampamento e tem alguém gritando: não tem homem para lutar contra mim. Aí Davi ouve aquilo e fala: o que é que está acontecendo? Aí alguém diz para ele o que está acontecendo. E Davi faz uma pergunta muito importante, que por muitas das vezes aí você deixa passar de largo: o que é que vai acontecer com aquele que derrubar o gigante? Ou seja, Davi entendia que tinha uma recompensa em meio a uma guerra. E aí você não entendeu que em meio a essa guerra chamada terra qual você vive, tem uma recompensa no céu te esperando. Era Davi dizendo: eu estou atento que se eu derrubar esse gigante no nome do Senhor, vai ter uma recompensa preparada. Isso trouxe sobre Davi força, resiliência, autenticidade, porque Davi era convicto daquilo que o esperava. Tem gente que está se perdendo porque não sabe que a recompensa que vai ter não é terrena, é do céu. Aí Davi fala: eu vou contra ele. Aí eu posso ver alguém, vou eu conjecturar para você entender. Eu posso ver alguém dizendo: você é doido, menino, nem tamanho tu tem. Os baixinhos tá até rindo, né? Nem tamanho tu tem. Aí alguém vai até Saul e fala: ó, tem um menino lá, Davi. Davi está dizendo que ele vai. Aí ele se apresenta para Saul e já apresenta a Saul tudo quanto ele fez no secreto quando estava sendo forjado. Sabe? Já matei urso, já matei leão. Ó, tô disposto. Aí Saul olha para Davi e fala: tu quer ir, tu vai, mas deixa eu colocar aqui a minha armadura em você. Coloca a armadura em Davi. Só que com a armadura de quem não tem mais visão de Deus, Davi não consegue se movimentar. Naquele momento era o céu dizendo para Davi: ei Davi, tu não precisa de nada dos outros para vencer guerra, porque o meu nome Davi é grande. O meu nome Davi tem poder. Ei Davi, para de esperar ajuda de alguém de fora. Se você tem o meu nome, vai à frente, sendo valente, porque eu vou honrar a fé autêntica que tem dentro de você. Vai! Davi vê que só
ele deu naquele momento. Pega a funda, pega a pedra. E Davi está olhando para ele e está dizendo: tu vem com afronta, tu vem com espada, tu vem com escudo, mas eu vou no nome do Senhor. O gigante cai. E quando o gigante cai, Davi não vira as costas para ir embora. Porque se é para vencer guerra, meus irmãos, vença a guerra por completo. Davi olha e fala: já que ele caiu, agora eu vou arrancar a cabeça. Porque para o inimigo não é só derrubar ele, não. Tu tem que arrancar aquilo que é planejamento para matar quem você é em Deus. Então pega a espada, levanta a tua mão aí, levanta. Pega a espada da parte do Senhor. Pega a espada da parte do Senhor. E nessa noite, corta a cabeça do inimigo que planejava te matar, que planejava destruir tua família, que planejava destruir o ministério. Porque vive o Senhor para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Satanás não vai barrar teu ministério, porque não foi homem que implantou em você, foi Deus. O inferno não vai barrar a palavra liberada, porque a palavra não é tua, a palavra é dele. Então nessa noite, receba vigor, receba ousadia e receba graça para se movimentar no meio da guerra, para se movimentar. Dá lugar, banda, dá lugar aí, dá o melhor. Porque alguém precisa entender que vivendo uma vida com Deus é viver em guerra. Mas em meia guerra tem um general na frente que te guarda, que te guarda, que te guarda. Se coloque de pé no nome de Jesus. A palavra dele ainda é maior. Oh, aleluia. Vem cá, Angélica, vem me ajudar, vem. A palavra dele ainda é maior. Ai, pastor, tem alguém que não entendeu. A juventude precisa carregar isso aqui, pastor Felipe. Porque a juventude, a palavra dele ainda é maior. Ainda que não tenha força, ainda que seja menino, ainda que seja menina, a palavra dele ainda é maior. Vamos adorar Jesus? Vamos? Mas antes de adorar, faz o seguinte, eu sempre digo isso. Antes de adorar, fala para ele: Jesus, estou aqui quebrado, quebrada. Sou um mero pecador. Mas se o Senhor quiseres, se o Senhor quiseres, visita-me nessa noite. Se o Senhor quiseres, me batiza nessa noite. Se o Senhor quiseres, me renova nessa noite. Ah, papai, vivifica o teu espírito. Quantas vezes perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos
caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pois tu olhas o vento e diz: filho, isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz: isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz: eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Jesus, mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Lembro quando Eliseu não se desesperou quando a terra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa. Ele está nesse lugar. Pega ela aí, chama ela aí. Isso, vem, 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 vem. Pois a tua palavra diz que os pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os pensamentos são maiores, a tua palavra, maiores, bem maiores que os meus. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Eu sei que nunca. Sei que nunca. Eu sei que nunca. Eu sei que nunca. Eu sei que nunca tu me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Nunca te abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Ouço um barulho de
diferente. É como vento veemente. Eu ouço línguas como que de fogo. Quem quer vir para Jesus, vem. Tá te esperando sobre o ambiente. No altar. Em ti. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Tá tudo pronto, tudo pronto. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. E acende a chama em mim, me batiza com fogo. E acende a chama em mim. Ouço um barulho diferente. É como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Ei! Nós estamos reunidos. Adora ela e vai. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Pode soprar, pode soprar. Reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar vento, reacender a brasa e me batiza. Se movimenta aí, se movimenta aí. Canta comigo, vai juventude. A minha geração tem lenha pra queimar. Tem lenha pra queimar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode ser, me ajuda aí e vem nos batizar. A nossa geração Tem lenha pra queimar. pode incendiar. Vem batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Tem lenha. Pode incendiar. Eu quero ouvir e vem nos batizar. A nossa geração. E pode incendiar.